começou a pensar no que seria dele. Já não teria muitos recursos para obedecer às suas ordens. Apenas aquele único e, quando morresse, não haveria outro. Quando se cansasse, de que teria de ficar quase imóvel enquanto ele descansava. Desejou nunca ter visto aquela mulher vermelha. Ela só lhe trouxera descontentamento, desonra e agora o exílio. Logo tarde Hélio começou a cantarolar e Gek, o Caldane, ficou tranquilo. Suavemente, eles flutuaram sob as luas velozes e as sombras enlouquecidas de uma noite marciana. O rugido dos bandos chegava a seus ouvidos em volume cada vez menor enquanto sua pequena nave passava além dos limites de Bantum, deixando para trás os terrores daquela terra infeliz. Mas para onde estavam sendo levados? A moça olhou para o homem sentado de pernas cruzadas no convés do pequeno voo, fitando a noite à frente, aparentemente absorto em pensamentos. Onde estamos? Ela perguntou. Para onde estamos indo? Turan deu de ombros. As estrelas me dizem que estamos derivando para o nordeste, respondeu ele, mas onde estamos, o que nos espera, não posso nem imaginar. Há uma semana eu poderia jurar que sabia o que havia atrás de cada crista que me aproximava, mas agora admito com toda a humildade que não faço ideia do que há 1 quilômetro em qualquer direção. Cara de Hélio, estou perdido, e isso é tudo o que posso lhe dizer. Ele sorriu, e a moça retribuiu o sorriso. Havia uma expressão ligeiramente intrigada em seu rosto, pois havia algo tentadoramente familiar naquele sorriso dele. Ela havia encontrado muitos pantãs que iam e vinham seguindo as guerras do mundo, mas não conseguia situar aquele. De que país você é, Turan? Ela perguntou de repente. Não sabe, Tara de Hélio. Ele retrucou, que um pantão não tem país? Hoje luta sob a bandeira de um senhor, amanhã sob a de outro. Mas você deve ser leal a algum lugar quando não está lutando, ela insistiu. Qual bandeira, então? Reivindica você agora? Ele se levantou e ficou diante dela, inclinando-se profundamente. Aceitável sou, disse ele, pois agora e para sempre sirvo sob a bandeira da filha do senhor da guerra. Ela estendeu a mão e tocou seu braço com uma mão fina e morena. Seus serviços estão aceitos, declarou ela, e se algum dia chegarmos a Hélio, prometo que sua recompensa será tudo o que seu coração desejar. Eu servirei fielmente, na esperança dessa recompensa, disse ele. Mas Tara de Hélio não adivinhou o que ia na mente, imaginando-o antes que ele falava como um simples mercenário. Pois como poderia a orgulhosa filha do senhor da guerra supor que um pantano comum aspirava à sua mão e ao seu coração? A madrugada os encontrou avançando rapidamente sobre uma paisagem desconhecida. O vento aumentara durante a noite e os levara para longe de Bantum. O terreno lá embaixo era áspero e inóspito. Não havia água à vista e o solo era cortado por gargantas profundas, enquanto quase nenhuma vegetação podia ser vista. Não avistaram qualquer forma de vida, nem havia sinal de que aquele país pudesse sustentar alguma. Por 2 dias flutuaram sobre aquela terra horrenda. Estavam sem comida e sem água e sofriam por isso. Rick havia abandonado temporariamente seu rigor depois de conseguir a ajuda de Turan para amarrá-lo com segurança ao convés. Quanto menos o usasse, menos vitalidade ele gastaria. Já começava a mostrar sinais de privação. E castejava pela nave como uma imensa aranha passando pela lateral, descendo sob a quilha e subindo pelo outro lado. Parecia igualmente à vontade em qualquer ponto. Para seus companheiros, porém, o espaço era apertado, pois o convés de um voo para um homem só não foi feito para 3. Turan buscava sempre adiante sinais de água. Precisavam de água ou da planta que fornece água e torna possível a vida em muitas das regiões aparentemente áridas de Marte, mas nem uma coisa nem outra apareceu nesses 2 dias, e agora a terceira noite chegava. A moça não reclamava, mas Turan sabia que ela devia estar sofrendo e seu coração pesava. Rick sofria menos do que todos, e explicou-lhes que seus semelhantes podiam sobreviver por longos períodos sem comer ou beber. Turan quase o amaldiçoou ao ver Tara de Hélio definhar diante de seus olhos, enquanto o grotesco Caldane parecia tão cheio de vitalidade quanto sempre. As circunstâncias, comentou Gake, em que um corpo grosseiro e material é menos desejável que um cérebro altamente desenvolvido. Turan olhou para ele, mas não disse nada. Tara de Hélio esboçou um leve sorriso. Não se pode culpá-lo, disse ela. Não fomos um tanto presunçosos quanto ao nosso orgulho de superioridade. Quando nossos estômagos estavam cheios, acrescentou. Talvez haja algo a dizer a favor do sistema deles, admitiu Turan. Se pudéssemos deixar de lado nossos estômagos quando clamam por comida e água, não tenho dúvida de que faríamos isso. Eu jamais sentiria falta da minha agora, concordou Tara. É uma companhia bem miserável. Um novo dia amanhecia, revelando uma terra menos desolada e reacendendo a esperança que andava enfraquecida neles. De repente, Turan inclinou-se para a frente e apontou adiante. Veja Tara de Hélio, exclamou. Uma cidade. Por todos os deuses. Sou Turan, o Pantan, e juro, é uma cidade.
Ao longe, nas primeiras luzes do sol nascente, brilhavam as cúpulas, muralhas e torres esguias de uma cidade. Rapidamente, o homem assumiu o controle da nave, fazendo-a descer velozmente por trás de uma cadeia baixa de colinas, pois Turan sabia bem que não deviam ser vistos antes de saber se a cidade era amiga ou inimiga. As chances eram pequenas de encontrarem aliados, e por isso o Pantan precisava agir com extrema cautela. Mas havia uma cidade, e onde há uma cidade, há água, mesmo que esteja deserta, e, se fosse habitada, também haveria alimento. Para o Homem Vermelho, comida e água, mesmo dentro da fortaleza de um inimigo, significavam sustento para Tara de Hélio. Ele aceitaria de amigos, ou tomaria de inimigos. Enquanto houvesse, ele as teria, e nisso se mostrava o orgulho de um guerreiro, embora Turan não o percebesse, nem Tara, que vinha de uma longa linhagem de combatentes, mas Gek, se soubesse sorrir, talvez o fizesse. Turan deixou o Fier planar mais perto, abrigado pelas colinas, até que avançar mais se tornasse perigoso. Então pousou suavemente a nave numa ravina estreita e, saltando por sobre a borda, amarrou-a firmemente a uma árvore robusta. Durante alguns minutos discutiram o que fazer, se deviam esperar até que a escuridão ocultasse seus movimentos e só então se aproximar da cidade em busca de água e alimento, ou se deveriam avançar agora, aproveitando ao máximo o terreno e o abrigo das colinas, para observar melhor os habitantes. No fim, prevaleceu o plano de Turan. Eles se aproximariam quanto a segurança permitisse, na esperança de encontrar água fora da cidade, talvez até comida. Se não encontrassem, ao menos poderiam reconhecer o terreno à luz do dia e, quando a noite chegasse, Turan poderia aventurar-se mais perto e buscar alimento e bebida com mais segurança. Seguindo o curso da ravina, subiram até o cume da encosta, de onde tinham uma excelente vista da parte mais próxima da cidade, embora estivessem bem escondidos pela vegetação. E que voltara a ocupar seu Ricor, que havia resistido melhor ao jejum forçado do que Tara ou Turan. O primeiro olhar sobre a cidade, agora bem mais próxima, mostrou claramente que era habitada. Estandartes e bandeirolas tremolavam em diversos mastros. Pessoas movimentavam-se junto ao portão diante deles. Sentinelas caminhavam em intervalos espaçados sobre as muralhas brancas e altas. Nos telhados dos prédios mais elevados, mulheres penduravam sedas e peles ao sol. Turan observou tudo em silêncio por um longo tempo. Não os conheço, disse por fim. Não consigo imaginar que cidade possa ser esta. Mas é uma cidade antiga. Seu povo não tem naves aéreas nem armas de fogo. Deve ser muito antiga. Como sabe que não tem essas coisas? Perguntou a moça. Não há plataformas de pouso nos telhados, nenhuma que se veja daqui, enquanto, se estivéssemos olhando para Hélio, veríamos centenas. E não tem armas de fogo, pois suas defesas são todas erguidas para resistir a lanças e flechas com lanças e flechas. São um povo antigo. Se são antigos, talvez sejam pacíficos, sugeriu ela. Não aprendemos, quando crianças, que nos primórdios de nosso planeta ele era habitado por uma raça amigável e amante da paz? Mas temo que não sejam tão antigos assim, respondeu Turan, rindo. Há eras que os homens de Barson deixaram de amar a paz. Meu pai ama a paz, retrucou a jovem. E ainda assim está sempre em guerra, replicou o homem. Ela riu. Mas ele disse que gosta da paz. Todos gostamos da paz, respondeu Turan. Paz com honra. Mas nossos vizinhos não nos permitem tê-la, e por isso devemos lutar. E, para lutar bem, os homens precisam gostar de lutar, observou ela. E, para gostar de lutar, precisam saber lutar, completou ele, pois ninguém gosta de fazer o que não sabe fazer bem. Ou que outro homem faz melhor, acrescentou ela. E assim sempre haverá guerras e homens que lutarão, concluiu ele. Pois enquanto houver sangue quente correndo nas veias, haverá aqueles que praticam a arte da guerra. Resolvemos uma grande questão, disse a moça, sorrindo. Mas nossos estômagos continuam vazios. Teu Pantan está negligenciando seu dever, respondeu Turan, e como pode fazê-lo? Com tamanha recompensa diante dos olhos. Ela não entendeu quão literal era a afirmação. Partirei agora mesmo, continuou ele, para arrancar comida e bebida dos antigos. Não, protestou ela, pousando a mão em seu braço. Ainda não. Iriam te matar ou aprisionar. És um bravo Pantan, um guerreiro poderoso, mas nem tu podes enfrentar sozinho uma cidade inteira. Ela sorriu para ele e sua mão continuou em seu braço. Turan sentiu o calor do sangue subir e ir às faces. Quis tomá-la nos braços e apertá-la contra o peito. Só Gake, o Kaldane, estava ali, mas havia dentro dele algo mais forte que o conteve. Algo indefinível, aquela nobreza instintiva que faz de certos homens os protetores naturais das mulheres. De sua posição, viram um grupo de guerreiros armados sair pelos portões e seguir por uma estrada batida que contornava o sopé do morro.
Eram homens vermelhos, como eles, e montavam os pequenos toates de sela típicos de sua raça. Suas vestes eram bárbaras e esplêndidas, usavam cocares enfeitados com muitas plumas, como era o costume dos antigos. Estavam armados com espadas e longas lanças e cavalgavam quase nus, com os corpos pintados de ocre, azul e branco. Devia haver uns 20 deles, e, à medida que galopavam em seus incansáveis montes, formavam um quadro ao mesmo tempo selvagem e belo. Parecem guerreiros magníficos, disse Turan. Tenho grande vontade de entrar em sua cidade e oferecer meus serviços. Tara balançou a cabeça. Espere, advertiu. O que faria eu sem você? E se te capturassem, como recolherias tua recompensa? Eu escaparia, respondeu ele. De qualquer forma, vou tentar. E começou a se erguer. Não vai, não, disse a moça, num tom de pura autoridade. O homem a olhou rapidamente, surpreso, questionando. Você entrou ao meu serviço, disse ela, um tanto altiva. Está sob minhas ordens e fará o que eu mandar. Turan sentou-se novamente ao lado dela, um leve sorriso nos lábios. Estou às suas ordens, princesa, disse. O dia passou. Kate, cansado da luz do sol, abandonou seu ricor e rastejou por um buraco que havia descoberto ali perto. Tara e Turan repousaram sob a escassa sombra de uma pequena árvore. Observavam um movimento de pessoas que entravam e saíam pelo portão. O grupo de cavaleiros não voltou. Durante o dia, um pequeno rebanho de Zitidars foi conduzido para dentro da cidade e certa vez uma caravana de carros de rodas largas, puxados por aqueles enormes animais, surgiu no horizonte distante e desceu até a cidade. Também ela desapareceu de vista ao atravessar o portão. Então veio a noite, e Tara de Hélio pediu a seu Pantan que procurasse comida e água, mas o advertiu para não tentar entrar na cidade. Antes de partir, ele se inclinou e beijou-lhe a mão, como um guerreiro pode beijar a mão de sua rainha. Turan, o Pantan, aproximou-se da estranha cidade sob o manto da escuridão. Tinha pouca esperança de encontrar alimento ou água fora dos muros, mas tentaria e, se falhasse, procuraria um modo de entrar, pois Tara de Hélio precisava se alimentar, e logo. Notou que as muralhas eram mal vigiadas, mas suficientemente altas para tornar impossível qualquer tentativa de escalada. Aproveitando-se da vegetação rasteira e das árvores, Turan conseguiu alcançar a base do muro sem ser visto. Moveu-se silenciosamente para o norte, passando diante do grande portão, fechado por um pesado portão de metal que bloqueava até mesmo o menor vislumbre do interior. Esperava encontrar, no lado norte da cidade, longe das colinas, uma planície onde crescessem as plantações dos habitantes e, talvez, a água do sistema de irrigação, mas, por mais que percorresse aquela muralha interminável, não encontrou nem campos nem rios. Procurou também alguma entrada, mas o fracasso foi sua única recompensa. E, enquanto seguia, olhos atentos o observavam do alto, e um perseguidor silencioso o acompanhava por um tempo sobre o topo do muro. Logo, porém, o espião desceu para o interior da cidade e, movendo-se com rapidez, correu adiante do estrangeiro. Turan chegou então a um pequeno portão, ao lado do qual havia um prédio baixo. Diante da porta, um guerreiro montava guarda. O homem trocou algumas palavras rápidas com o sentinela e entrou no edifício, retornando quase de imediato à rua, seguido por cerca de 40 guerreiros. Com cautela, abriu o portão e olhou atentamente ao longo da muralha, na direção de onde Turan viera. Parecendo satisfeito, deu algumas ordens aos que o seguiam. Metade deles voltou para dentro do prédio, enquanto a outra metade atravessou furtivamente o portão e se agachou entre os arbustos, formando um semicírculo ao norte da passagem, que deixaram entreaberta. Ali aguardaram em silêncio absoluto, e não esperaram muito. Turan, o Pantan, aproximou-se cautelosamente da base do muro. Chegou até o portão e, ao encontrá-lo aberto, parou por um instante, escutando. Depois, aproximou-se e espiou para dentro. Certo de que não havia ninguém à vista, atravessou o portão e entrou na cidade. Encontrou-se numa rua estreita que corria paralela à muralha. Do lado oposto, erguiam-se construções de uma arquitetura desconhecida, mas de uma beleza estranha. Embora os edifícios estivessem dispostos lado a lado, não havia dois iguais, as fachadas variavam em forma, altura e cor. O horizonte urbano era recortado por torres, cúpulas, minaretes e esguias agulhas, enquanto das paredes pendiam inúmeras varandas. À luz suave de Cluros, a lua mais distante, já baixa no oeste, Turan divisou, surpreso e inquieto, figuras humanas nas sacadas. Bem à sua frente estavam 2 mulheres e um homem. Sentados, recostavam-se nos parapeitos, olhando ao que parecia diretamente para ele. Mas se o viam, não demonstravam. Turan hesitou diante da quase certa descoberta, mas, convencido de que talvez o tomassem por um dos seus, avançou pela avenida com ousadia.
Não tinha ideia de para que lado deveria ir e não queria despertar suspeitas ficando parado. Assim, virou à esquerda e caminhou firme, decidido a sair logo do alcance dos olhares noturnos. Sabia que a noite já ia adiantada e não pôde deixar de se espantar com o fato de que tantas pessoas permanecessem nas varandas, quando deveriam estar dormindo entre sedas e peles. A princípio pensou que fossem convidados de algum anfitrião festeiro, mas as janelas atrás deles estavam mergulhadas em escuridão e absoluto silêncio, o que desmentia a ideia. Enquanto prosseguia, passou por muitos outros grupos, todos sentados em silêncio nas varandas. Não me prestavam atenção, nem pareciam perceber sua presença. Alguns se apoiavam num só cotovelo, com o queixo na mão, outros inclinavam-se sobre o parapeito, olhando fixamente a rua. Vários seguravam instrumentos musicais, mas os dedos não se moviam sobre as cordas. Então Turan chegou a um ponto onde a avenida virava à direita, contornando um prédio que se projetara da muralha interior. Ao dobrar a esquina, deparou-se com dois guerreiros postados à entrada de um edifício à sua direita. Era impossível que não notassem sua presença, e, ainda assim, nenhum se moveu ou deu sinal de tê-lo visto. Ele ficou parado, a mão sobre o punho da espada longa, mas os dois não o desafiaram nem o detiveram. Seria possível que também o tomassem por um dos seus? Não havia outra explicação para tamanha indiferença. Enquanto Turan atravessava o portão e seguia sem impedimentos pela avenida, 20 guerreiros haviam entrado na cidade e fechado o portão atrás dele. Um subiu à muralha e o seguiu por cima, outro o acompanhou pela avenida, e um terceiro cruzou a rua e entrou num dos prédios do lado oposto. Os demais, com exceção de um único sentinela junto ao portão, voltaram ao edifício de onde haviam saído. Eram homens robustos, fortes e pintados, seus corpos nus agora cobertos por mantos esplêndidos para se proteger do frio da noite. Ao falarem do estrangeiro, riram da facilidade com que o enganaram, e ainda riam quando se jogaram sobre as sedas e peles para retomar o sono interrompido. Evidentemente, formavam a guarda designada para aquele portão, e era igualmente claro que os acessos eram vigiados e a cidade muito mais bem guardada do que Turan imaginava. O Gedigatol teria ficado profundamente contrariado se soubesse o quanto estava sendo ludibriado. Enquanto avançava pela avenida, Turan passou por outros sentinelas diante de outras portas, mas já não lhes deu importância, pois nenhum o desafiava ou sequer reagia à sua passagem. No entanto, a cada curva daquela via irregular, encontrava mais desses guardas imóveis, sem saber que havia passado repetidas vezes pelos mesmos homens, e que cada movimento seu era seguido por vigias astutos e silenciosos. Mal deixava um desses guardas para trás, o homem ganhava vida repentina, atravessava a avenida, entrava numa passagem estreita na muralha e seguia veloz por um corredor construído dentro do muro até surgir adiante de Turan, onde retomava a rígida imobilidade de um soldado de guarda. Turan não sabia que um segundo seguia nas sombras dos prédios, nem que um terceiro corria à frente em missão urgente. E assim o Pantan caminhava pelas ruas silenciosas da estranha cidade, em busca de comida e água para a mulher que amava. Homens e mulheres o observavam das varandas sombreadas, mas nada diziam, sentinelas o viam passar e não o desafiavam. Logo, o som familiar de armaduras tilintando ecoou pela avenida à sua frente, o prenúncio de guerreiros marchando, e, quase ao mesmo tempo, ele avistou à sua direita uma porta aberta, fracamente iluminada por dentro. Era o único local onde poderia se esconder do grupo que se aproximava, e embora tivesse passado por vários guardas sem ser questionado, dificilmente escaparia da atenção e das perguntas de uma patrulha, como supôs que aquele grupo devesse ser. Dentro da porta, encontrou um corredor que dobrava bruscamente à direita e, logo depois, à esquerda. Não havia ninguém à vista, então avançou com cautela pela segunda curva, ocultando-se melhor da rua. Diante dele se estendia um corredor comprido e mal iluminado. Esperou ali e ouviu o grupo se aproximar do edifício, ouviu passos junto à entrada do seu esconderijo e, em seguida, o som da porta se fechando com força. Pôs a mão sobre o punho da espada, pronto para enfrentar quem viesse, mas nenhum passo se aproximou. Espiou pela curva. O corredor estava vazio, até a porta fechada. Quem quer que a tivesse trancado, permanecia do lado de fora. Turan esperou, atento. Nenhum som. Aproximou-se da porta e encostou o ouvido nela. Silêncio total na rua. Talvez uma corrente de ar a tivesse fechado, ou seria dever da patrulha verificar as portas. Não importava. Pareciam já ter partido, era hora de voltar à rua e continuar sua busca. Haveria em algum lugar uma fonte pública onde pudesse conseguir água, e talvez comida nas cordas com vegetais e carnes secas penduradas diante das casas dos pobres, como vira em outras cidades de Barsum. Era esse bairro que procurava, e por isso havia se afastado do portão principal, certo de que não seria ali a região dos desfavorecidos.
Tentou abrir a porta, mas ela resistiu a todos os seus esforços e estava trancada por fora. Um contratempo lamentável. Turan coçou a cabeça. A fortuna me abandona, murmurou. Mas além da porta, o destino, sob a forma de um guerreiro pintado,